falei, negociei com os demais pastores da casa, pedi para inverter a nossa escala para que eu pudesse estar aqui hoje nessa manhã tão especial para mim, completando aí 18 anos de casado, no Dia dos Pais, uma data muito tremenda, muito profética em muitos aspectos, né? E eu fico impressionado como quando a gente tem a oportunidade de parar e olhar para trás, quando a gente tem algum tempo de trajetória com o Senhor, a gente pode entender que o Senhor, Ele trabalha e nos conduz através de um caminho. Há um caminho na nossa vida, há uma trajetória que nós somos convidados a viver e a experimentar. E a palavra de Deus, ela está cheia desse tipo de informação. Eu peguei alguns textos que eu quero organizar para que o Senhor possa falar ao seu coração, seja você que ainda não está no caminho, seja você que está andando em caminhos, seja você que já está no caminho. A minha oração nessa manhã é para que você possa alinhar a sua trajetória com a trajetória que o Pai tem para você, que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração, e Ele te traga e te conduza de uma maneira muito especial ao destino que Ele tem para cada um de nós. O primeiro texto que eu gostaria de meditar aqui com vocês, na verdade, eu compartilhei 3 domingos atrás sobre que nós somos chamados por Deus para trabalhar, e nós somos chamados por Deus para brilhar, né? Lembra disso? Nós falamos. Se você não estava aqui, não tem problema, lá no canal do YouTube tem a palavra. Eu recomendo que você veja, para você entender que nós todos estávamos no Éden em Adão. Adão estava na presença de Deus, ele foi criado na presença de Deus, e pelo pecado de Adão ele foi expulso do jardim, e a partir dali as trevas entraram, porque eles foram apartados da presença de Deus, que é luz. Então, embora nós moremos em algum lugar que tem a luz do dia, e a gente consegue aí acender algumas luzes onde a gente precisa, o mundo está em trevas, trevas espirituais. E nós precisamos da luz e da revelação do Senhor Jesus para enxergar aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. E o que está oculto só pode ser revelado pela palavra de Deus. Mas eu também compartilhei que os trabalhos que são feitos aqui no mundo parecem coisas grandiosas e tremendas, mas todos eles são absolutamente inúteis e passageiros. Todos eles vão ser destruídos em algum momento, e até mesmo a sabedoria popular já estabeleceu aquela verdade que caixão não tem gaveta, e nada do que a gente faz aqui verdadeiramente podemos levar embora, fica aqui. E aquilo em que as pessoas consomem vida, energia, consomem tudo o que tem, muitas vezes, é algo que não vai ter efeito duradouro. E Salomão, ele percebeu isso. Em Eclesiastes, que é um livro em que Salomão parece que ele está fazendo uma viagem interior, ele está questionando a sua vida, ele está olhando a sociedade, ele vê tudo que ele tem, tudo que ele conquistou, ele percebe que tudo aquilo é uma vida transitória e passageira. Ele no capítulo 1, versículo 14, Salomão diz: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então a primeira coisa que a gente percebe na trajetória de vida é que, dependendo do que a gente faz na vida, tudo é passageiro, é como correr atrás do vento, não tem subsistência, não vai durar. Pior ainda, em Provérbios 14, 12, Salomão chegou a uma outra conclusão muito tremenda e talvez pior ou associada a essa, porque ele vai dizer o quê? Que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao fim são caminhos de morte. E ele não fala isso apenas uma vez, mas ele fala isso 2 vezes no livro de Provérbios. Ele fala em Provérbios 14, 12 e Provérbios 16, 25. E é um versículo repetido literalmente 2 vezes na palavra de Deus. Então, ou o que a gente faz é correr atrás do vento, ou pior ainda, a gente acha que está no caminho certo e a gente ainda vai dar no caminho de morte. Por quê? Porque todos vamos morrer. A não ser nós que vamos ser arrebatados em nome de Jesus, se estivermos vivos até lá, e estaremos. Essa é uma igreja que nós esperamos que estaremos prontos em nome de Jesus. Mas se Jesus levar mais 100 anos para voltar, todos os caminhos da nossa vida vão levar ao fato de que todos vamos morrer, que o prazo de validade deste corpo físico vai esgotar, e não tem outra maneira de olhar para o futuro. Então, se a gente pensar num caminho que uma pessoa vai trilhar aqui na vida, ele corre o risco de estar trilhando um caminho que ele pensa que é certo e está errado, e tudo que ele faz não ter utilidade nenhuma daqui a alguns anos. E é uma coisa triste da gente pensar, porque a humanidade está aí correndo, se
esfalfelando para conseguir fazer qualquer coisa, para alcançar qualquer coisa, para encontrar respostas para a sua própria vida. Nós que temos filhos, nós podemos perceber quando os nossos filhos eram muito pequenos e tinham coisas que eles tinham certeza que eram a mais absoluta verdade, mas nós podíamos olhar para ele e falar: filho, não é bem assim. Talvez a grande crise foi quando ele soube que Papai Noel não existe. E ele acreditava no Papai Noel. E todo final de ano parecia que o Papai Noel o visitava na sua casa. Aí um dia você chama seu filho e sua filha, uma conversa séria, põe sentado na sala, liga um som. Olha, filho, vou contar uma grande verdade da vida para você. Papai Noel não existe. E parece ridículo a gente pensar assim, mas proporcionalmente Deus olha para nós. E algumas coisas que nós cremos que são coisas absolutamente verdades, que são coisas que realmente afetam a nossa vida, que são fundamentos nos quais nós podemos construir o que nós cremos e o que nós somos. Ele um dia vai chegar para a gente e falar: quer saber de uma coisa, meu querido, minha querida, tudo que você creu, tudo que você jogou a sua vida por anos, não é verdade, não é caminho de vida. E muitos de nós, um dia, encontramos este lugar, encontramos essa conversa com Deus e percebemos isso. Porque, na verdade, é uma tragédia pensar que, então, ou o caminho é vazio e sem sentido, ou o caminho é caminho de morte. Então, vamos pensar como é que nós podemos, então, pensar nos caminhos de Deus. Então, tá bom, se meu caminho é ruim, se meu caminho não serve, eu quero os caminhos de Deus. E Deus, ele fala acerca dos caminhos dele. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículos de 8 a 9, ele fala algo acerca dos caminhos de Deus. Ele apresenta quais são os caminhos dele para nós. Deus não nos deixa sem revelação, e ele vai falar com clareza quais são os caminhos dele. Então ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, tragédia total. Os meus caminhos estão errados, os meus caminhos são de morte, eu quero os caminhos de Deus, só que os caminhos de Deus são tão mais altos que eu não tenho como alcançar. A revelação do Senhor eu não tenho como atingir. E ele já fala isso de uma maneira bem clara: o Senhor não nos engana. Como é que a gente faz? Como é que a gente pode então encontrar um caminho para essa vida? O Senhor, ele é tremendo. Isaías capítulo 48, versículo 17. Aí nós vemos o Senhor falando: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deve andar. Então, o Senhor olha para nós e Ele percebe que muitos de nós criamos em fábulas tão absurdas quanto uma criancinha acreditar no Papai Noel. Assim é a sabedoria humana diante de Deus, quando a gente quer chegar a Deus e entender ou pensar que a gente sabe alguma coisa para fundamentar a nossa vida e dizer para Ele: olha Deus, tudo bem, eu sei que tem, mas sabe, eu tenho meu jeito, eu tenho minha maneira de pensar, eu tenho minha maneira de acreditar, no fim vai dar tudo certo. Alguém chegar para Deus e falar algo assim, algo tão ridículo quanto alguém crê em Papai Noel depois de adulto? Mas o Senhor, embora Ele saiba que os caminhos dele são mais altos do que os nossos, embora Ele saiba que muitos de nós não tínhamos o menor interesse em nos relacionarmos com Ele, Ele oferece um convite, Ele oferece uma oportunidade e Ele traz uma proposta de um caminho. O que é interessante é que essa palavra útil que está aqui, que aparece traduzida como útil no texto de Isaías, é uma palavra yahal, que é uma palavra que significa ganhar, lucrar, beneficiar, aproveitar. Então, essa palavra, esse texto poderia estar: eu sou o Senhor que te ensina o que dá lucro. Eu posso te ensinar aquilo que vai te beneficiar. Eu posso te ensinar aquilo que você vai poder aproveitar e vai ganhar nessa vida. Então o Senhor, Ele tem o objetivo de que você e eu possamos prosperar na nossa vida aqui. É uma proposta de Deus. A palavra de Deus tem várias oportunidades em que o Senhor fala sobre nós sairmos de onde estamos, caminharmos, crescermos, nos multiplicarmos, nos desenvolvermos, prosperarmos em saúde, em influência, em alcance, em graça, em glória. O Senhor quer sempre nos transbordar de muitas coisas, mas Ele
é quem nos ensina o que realmente é útil. E é Ele que nos aponta o caminho pelo qual devemos andar. Mas é interessante que nós confundimos tanto algumas coisas com a religião, e aí nós temos a sensação seguinte: Deus estabeleceu um monte de regras, que eu obedeço a regra, Ele me dá uma estrelinha. Eu desobedeço a regra, Ele me dá um ponto positivo. Tenho várias estrelinhas, eu agora ganho uma bênção. Eu desobedeço, eu perco uma bênção. E o Senhor, então, Ele vai fazendo como se fosse um tipo de jogo com a gente. Então, se eu obedeço, Ele me dá, e se eu desobedeço, Ele me tira. Mas eu comecei a entender, meditando sobre isso, que, na verdade, o que o Senhor nos oferece é um caminho. Então, nós andando no caminho, as bênçãos naturalmente nos vão alcançando, porque o caminho é o caminho da bênção. Não é que Deus vai me abençoar de fora pelas decisões que eu tomo, mas Ele me oferece uma trajetória em que automaticamente nesses lugares a bênção do Senhor está lá, porque esse caminho eu posso chamar de verdade, esse caminho eu posso chamar de a palavra de Deus, esse caminho eu posso chamar de a trajetória de vida, mas eu quero que você entenda graficamente, o que Deus nos chama a fazer é entrar num caminho e andar no caminho, e Deus já ligou bênção no piloto automático. Ele não precisa vir nos abençoar, ou se a gente sai do caminho, nos corrigir, mas é que sair do caminho automaticamente eu estou fora do lugar da bênção de Deus. Você consegue entender isso? O Senhor nos chama não para uma religião, mas o Senhor nos chama para andar no caminho que Ele já disse que é um caminho que nós vamos lucrar, ganhar, nos beneficiar, vamos aproveitar, e Ele vai nos ensinar esse caminho. Nós não podemos, porque a nossa lógica humana, o nosso padrão de decisões, a nossa maneira de ver a vida, ela é totalmente contrária ao sistema de Deus, porque nós estávamos nas trevas, e nós estamos agora, se estamos em Cristo, estamos começando a abrir os olhos, a luz do Senhor começa a fazer sentido, nós agora começamos a entender o caminho, Ele vai nos dar a revelação, e Ele espera então que nós aprendamos com Ele a caminhar. A luz do Senhor brilha, e é por isso que Davi nos traz essa revelação no Salmo 119, 105. E esse texto é um texto que acompanha a minha vida desde quando eu aprendi a ler. Porque na sala da minha casa, eu era criança lá, meu pai, minha mãe e minha irmã, a sala de almoço, assim, de jantar, eu lembro, tinha assim um quadro na parede. E naquele tempo até que tinha umas artes bonitas, gospel, assim, não eram essas coisas, hoje, bom, Deus que me perdoe, tem uns não tão bonitos assim, mas era um quadro bonito, pintado à mão, e ali tinha o versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. E eu confesso que eu li aquele texto, eu não entendia tanto assim, e eu vejo que hoje, ao longo de tanto tempo, isso se tornou uma revelação mais profunda, mas parece que Deus marcou esse texto na minha vida. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É tremendo, porque eu posso saber que eu estou no caminho certo, mas a lâmpada para os meus pés, ela vai iluminar a minha trajetória num curto espaço de caminhada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é um holofote para eu ver o que acontece daqui a 10 anos na minha vida, mas Ele vai me dando direção a cada dia, porque eu continuo precisando caminhar pela fé. O Senhor não revela todas as coisas, eu posso saber o chamado, eu posso saber onde Ele está me levando, mas eu não conheço a trajetória, eu não sei as provas que eu vou ter que passar no caminho, eu não sei as bênçãos maravilhosas que Ele vai derramar, porque Ele espera que eu confie nele, e que eu ande com Ele a cada dia, mas a cada passo, porque a lâmpada para os meus pés vai me iluminar um pequeno espaço da minha trajetória, mas o suficiente para eu caminhar. É por isso que o Senhor espera que você e eu confiemos nele para o que é hoje. Ele não quer falar do amanhã, Ele não quer falar da semana que vem, Ele não quer que você e eu andemos ansiosos de coisa alguma, Ele quer que nós dependamos dEle hoje. Talvez, como eu compartilhei hoje aqui, 25 anos atrás, se Deus falasse o que ia acontecer na minha vida, eu ia falar, não quero. Mas se Ele falasse o que vai acontecer 30 anos depois, eu ia falar, eu quero tudo. Mas a vida, ela é uma trajetória. E o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, mesmo que no caminho certo tenham dores, mesmo que no caminho certo tenham dificuldades, mesmo que no caminho certo nós enfrentemos provações, porque se não passarmos por elas, não estaremos prontos com estrutura para receber o melhor que o Senhor tem lá na frente, porque o Senhor nos ama.
E porque Ele nos ama, Ele sabe exatamente o que nós precisamos, o tratamento que Ele tem para as nossas vidas, para que nós possamos nos despojar de trevas, possamos nos despojar do velho homem, possamos nos despojar da velha natureza, transformar a nossa mente, parar de acreditar em Papai Noel gospel, de achar que Deus tem um presente para todo mundo, porque não é assim. Ele já nos deu Jesus. Mas Ele nos chama para crescer e com maturidade, a entender que Ele trabalha na nossa vida e nos libera acessos às coisas enquanto estamos na trajetória. Muita gente, não brinco mais, aí sai do caminho. E é tremenda a parábola do filho pródigo, porque muita gente estava no caminho e decidiu sair do caminho. Então não é necessariamente que Deus castiga. A Bíblia fala que Deus corrige, mas eu entendo que Deus corrige porque Ele entrega as consequências do fato que saiu do caminho. Você está entendendo? Saiu do caminho. E aí vão caminhar por algum tempo, até o dia em que caem em si, como a palavra de Deus nos revela, e falam, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quem é nascido de novo, de verdade, pode chegar aqui. Mas em chegando aqui, em algum momento vai ouvir a voz do Espírito Santo falar, volta para o caminho. E voltar para o caminho é uma bênção. Voltar para o caminho é uma maravilha. Só que voltar para o caminho atrasou a viagem. E o grande problema que os cristãos nós não entendemos é que a viagem ela tem um prazo de tempo que cada um de nós temos dados por Deus. Nós vamos viver X anos. E Deus não vai mudar, a minha ansiedade não vai me fazer ganhar um côvado a mais ou um côvado a menos. Não é isso? Existem bênçãos que eu posso prorrogar os meus dias, mas existem pecados que eu posso encurtar os meus dias, tem texto de sobra para isso. Então, se eu tinha que trabalhar e caminhar 80 anos certinho, e se eu gastei 4 anos para cá, quando eu voltar mais 4 anos, eu perdi 8 anos da minha vida. E se Deus, Ele, pela sua misericórdia, me permitir acelerar, louvado seja o nome do Senhor, mas eu posso entender que provavelmente não vai mais dar tempo de alcançar tudo o que eu poderia ter alcançado. A justiça de Deus e a graça de Deus se manifestam. A graça de Deus me permite alcançar. A justiça de Deus me permite que alguém eventualmente fez a obra que eu tinha que fazer, porque Ele fala, veja que ninguém tome a sua coroa. Então Ele espera que cada um de nós possa caminhar com diligência o caminho debaixo da lâmpada para os pés e da luz para o caminho, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E nós temos que caminhar e caminhar rápido. E como nós cremos aqui no ministério, remindo o tempo, porque muitos de nós já perdemos tempo, eu já perdi tempo demais. E nós podemos e queremos e devemos orar a Deus para que pela misericórdia dEle, nós possamos caminhar com mais densidade, com mais diligência, com mais intensidade, para alcançar o alvo, para alcançar o propósito, para chegar no fim do caminho, em nome de Jesus. Moisés estava com 120 anos. A Bíblia diz que os olhos dele eram bons, a saúde dele era boa, ele estava muito bem fisicamente, mas acabou o prazo de validade. E o Senhor falou para ele, sobe no monte e morre. Moisés perdeu muito tempo na sua vida, mas Deus sabia exatamente quanto tempo Moisés iria trabalhar. É maravilhoso entender isso. Moisés perdeu tempo, mas Deus trabalhou em Moisés o tempo perfeito para que a obra de Deus na vida de Moisés fosse cumprida plenamente. Os paradoxos de Deus, né? Eu fico maravilhado, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas nós somos eleitos antes da fundação do mundo. As duas coisas trabalham juntas. Eu sei que tem crente que fica louco da vida quando eu falo isso, mas eu creio que as duas coisas trabalham juntas. Nós é que não entendemos como Deus se move. A graça do Senhor se manifesta na nossa vida, mas nós temos que cumprir o que Ele nos manda fazer. E nós fazemos isso pela graça, e nós trabalhamos, mas Ele nos abençoa. Existem vários ingredientes na nossa vida que são paradoxos tremendos. Nós podemos decidir servir a Deus, e o Senhor já preparou as boas obras para que nós andemos antes. Você consegue perceber isso? A mente do Senhor, ela é inalcançável, os caminhos dele são mais altos, mas ele começa então a nos revelar os seus caminhos pela sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Mas, em João 14,6, aí a revelação aprofunda. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então,
Esse caminho, ele não é apenas o caminho da nossa vida, ele não é o caminho da palavra, mas esse caminho é o próprio Jesus. Nós andamos em Jesus, Jesus anda conosco, somos chamados a caminhar nele, a realizar as obras nele, somos chamados a viver nele, somos chamados a permitir que a vida dele se manifeste em nós para a glória de Deus Pai. Então a revelação do Pai a nós, do caminho, é o próprio Filho. Deus nos revela o caminho, revelando o seu Filho. E Deus revelou o seu Filho como um caminho. E Deus revelou ao seu Filho o caminho para o qual ele iria resgatar a humanidade. Nós estamos no Dia dos Pais. E a maior figura que a gente pode pensar em um pai acerca de um filho, não é mais hoje como a gente é pressionado a imaginar todos os presentes que eu posso dar, ou todas as coisas que eu posso comprar, ou todas as coisas que eu posso pagar, porque se fosse assim, seria um sistema de paternidade absolutamente injusto da parte de Deus. E Deus, quando Ele criou o sistema de pai como uma referência de quem Ele é, Ele sabia muito bem como o mundo iria se tornar, como o consumismo iria entrar, como essa opressão financeira aconteceria. Então, alguém que não tem dinheiro não pode ser pai. Olha que loucura o que é plantado na cabeça das pessoas. Mas eu posso imaginar que um pai, num sentido maior, ele é aquele que vai apontar o caminho da vida para o seu filho. E apontar o caminho da vida não depende de dinheiro. Apontar o caminho da vida depende da diligência de amar o filho, de poder compartilhar com o filho aquilo que nós recebemos ao longo da vida. E um pai natural já pode fazer um ótimo trabalho se ele tiver uma decisão de fazer assim. Agora, nós que conhecemos ao Deus, o Pai, nós temos a oportunidade de buscar em Deus, o Pai, os recursos que nós não temos em nós mesmos e apontar para o nosso filho o caminho que ele deve seguir. E Deus vai abençoar a nossa bênção, e a nossa bênção, por ser a bênção de Deus, vai ser muito mais efetiva na vida dos nossos filhos. E essa é a maior herança e legado que um pai que conhece a Deus pode deixar para o seu filho, que é apontar Jesus, o Cristo, o caminho da vida, para que o nosso filho vá muito além de onde nós fomos na relação com Deus. E se ele for mais longe do que nós fomos na relação com Deus, ele irá muito mais longe na vida. Porque nós vimos que o Senhor ensina o que é útil. Jesus, ele é então a revelação de Deus, o Pai, e nós como pais, e aqui me perdoem as mulheres, nós temos esse chamado de sermos parecidos com Deus, o Pai. Misericórdia. Mas Deus sabia que você e eu seríamos exatamente como nós somos. Deus sabia exatamente o peso que Ele estava colocando, porque sabe qual é o nosso problema? Sabe por que nós somos como nós somos? Porque o nosso pai errou, não é verdade? Nós temos muita facilidade de lembrar que nosso pai errou conosco. E aqui as mulheres podem entrar nessa conversa. E é claro que nossos pais erraram conosco. Mas, por outro lado, é claro que nossos pais procuraram fazer o melhor. Salvo exceções horrorosas que a gente sabe que a gente encontra nesse mundo, nenhum pai fala, bom, deixa eu ter uns 3, 4 filhos para acabar com a vida deles. Mostrar para eles o que é sofrer. Né? Não passa na cabeça de alguém imaginar alguma coisa assim? O pai quer o melhor para o filho, e o pai pode dar para o filho o que ele recebeu do pai, e o pai vai dar para esse filho o que ele recebeu do pai, e o pai vai dar para o filho o que recebeu do pai, e o pai vai dar para o filho pontinhos, pontinhos, o que recebeu de Adão. E o que todos nós recebemos dos nossos pais é insuficiente, é incompleto, porque o pecado entrou, e porque nós somos humanos, e nós lutamos com falhas, nós lutamos com faltas, nós lutamos com coisas que nós não recebemos, e aí então, através de Jesus Cristo, nós temos a revelação de Deus, o Pai. E quando nós temos a revelação de Deus, o Pai, nós conseguimos até mesmo entender o nosso Pai natural. E nós podemos compreender as lutas que Ele viveu. Podemos entender as dificuldades que ele passou. E podemos decidir receber o que Ele nos deu de
bom e podemos decidir perdoá-lo por aquilo que ele fez de mal. E isso vai ser uma grande bênção na nossa vida, quando nós entendemos quem nós somos e quem o nosso pai foi. E veja, você não foi um acidente de percurso, você não nasceu na casa errada, na família errada, porque a palavra de Deus nos diz no Salmo 139 que Deus te viu substância ainda sem forma na barriga da sua mãe e que ele conheceu todos os seus dias. Ele sabe tudo o que você passou, do que veio antes de você nascer. Ele sabe tudo o que você está passando nos dias em que você está vivendo, e ele quer transformar todas as coisas. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer fazer de você filho amado de Deus o Pai e fazer de você e eu uma bênção na vida de muitos para a glória dele, começando na sua casa, começando na sua família. Quando a gente para refletir acerca de quem nós somos, é legal, né? Quando a gente estuda para preparar uma palavra, às vezes Deus abre algumas coisas que estavam sempre diante do nosso nariz e a gente nunca tinha visto, né? Por exemplo, o pastor Renato, nas segundas-feiras, uma palavra de sabedoria, algum versículo que estava lá, e eu nunca tinha entendido daquela maneira, e ele é ampliado no seu entendimento, para quando a gente busca, né? E eu passei por esse momento. Eu tinha um cara que eu lia, que ele falava assim, sabe aquele momento assim, ahá, sabe assim? Estava aqui, né? Parece que as grandes descobertas, na verdade, elas se tornam óbvias depois de descobertas, mas até serem descobertas não eram óbvias, não é assim? Depois, pô, eu sabia, vai do fundo, eu estava pesquisando alguma coisa assim. Veja, vocês são crentes aí há mais tempo, vocês conhecem, claro, aquele texto de Efésios 2, 8 a 10, não é? Então, você que sabe falar de cor o versículo, você fala comigo, você acompanha a sua Bíblia, você lê lá, mas isso era pré-requisito na EBD, quando eu frequentava, tinha que saber esses versículos de cor, senão não podia entrar na classinha. Não, brincadeira. Mas a Bíblia diz, ok, então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um dia eu entendi, me ensinaram que essa palavra feitura é uma palavra que no grego, ela é uma palavra que você vai reconhecer, é uma palavra poiema. Poiema é a palavra que veio a dar a palavra poema. É a palavra que trata de uma obra única, exclusiva, perfeita, feita de uma maneira peculiar. Se eu perguntar para os grandes compositores aqui presentes, né? Um poema, uma poesia, não dá para fazer 10, 15 de baseada. Vamos fazer um monte de poesia aí, não é isso? Tem que ter uma inspiração, tem que ter uma dedicação para criar alguma coisa. Deus disse que Ele fez isso quando Ele nos criou. E que Ele então estabeleceu algo único em você e algo único em mim. Mas sabe o que é maravilhoso? Abra comigo na carta de Paulo aos Romanos. Porque tem um texto que eu fiquei impactado, que ele é paralelo a esse, que diz, Romanos 1, 20, perdão, Paulo aos Romanos capítulo 1, versículo 20, e nós vemos o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, vamos lá. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido pelas coisas que foram poemas. A mesma palavra que Paulo usou em Efésios 2:10, que você e eu somos poema de Deus. Esta manifestação da criação de Deus é expressa da mesma forma. Essa palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento, falando da criação. Então, quando a gente entende o propósito de Deus em nos criar,
o seu eterno poder revelado em criar você. Os atributos invisíveis de Deus manifestos em você. Tudo isso claramente vai se manifestar quando você e eu plenamente nos manifestarmos como filhos de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos, Paulo fala que a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos manifestar tudo que Deus nos chama para ser. Nós começamos a manifestar isso aqui enquanto estamos presos nesse corpo. Vamos manifestar plenamente quando estivermos com o Senhor, porque João nos revela na sua primeira carta que quando estivermos diante dele, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. Então todos os tesouros, todos os segredos que Deus escondeu em você, Ele quer manifestar a partir do momento em que você passa a ser então filho de Deus, e Ele pode então tirar o pecado, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode te curar de todas as coisas, Ele pode completar a sua obra enquanto você está vivendo aqui para a glória dEle, para Ele ser manifesto. E é por isso então que Ele espera, olha que louco, que você e eu, da mesma maneira que você ao longo dos anos se parece com o seu Pai cada vez mais, Ele quer nos fazer parecidos com Ele. Eu lembro quando a minha letra é horrível, graças a Deus que eu posso digitar e escrever, mas quando eu era criança até a aula de caligrafia era muito ruim, né? Alguns de vocês nem sabem o que é isso, mas em 1900 e bolinha tinha aula de caligrafia, tinha um caderno de caligrafia para você acertar a letra, né? Era um desastre, eu ficava com raiva daquele negócio, porque aquelas linhas nunca conseguiam caber nas minhas letras, entendeu? As linhas eram todas erradas, eu tinha um jeito peculiar de escrever, mas eu olhava para o meu pai, a letra do meu pai, eu falei, pô pai, você devia ser advogado, você devia ter sido médico, tua letra é pior que letra de médico. E eu lembro da letra do meu pai. Alguns anos atrás eu estava escrevendo. Aí eu olhei o que estava escrito. E quase que eu fui expulsar meu pai de mim mesmo. Sai daqui, em nome de Jesus. Parecia que eu estava psicografando, porque a letra estava igual. A minha letra estava igual ao do meu pai. Os traços, o jeito de fazer algumas coisas, porque vê-lo fazer algumas coisas foram tão marcantes na minha vida que me transformaram em muitos aspectos em quem eu sou. E Deus, Ele espera que você e eu possamos vê-lo fazendo coisas, para que nós possamos aprender de uma maneira que não é algo que nós vamos decidir fazer, mas vai ser algo tão natural em nós mesmos, como a maneira que nós vamos escrever, a maneira como nós vamos falar com as pessoas, as marcas do Pai vão se manifestar em nós, porque agora os seus caminhos não são mais somente os caminhos altos, porque muitos permanecem altos, Ele não vai revelar, mas agora nós temos os caminhos perto, porque nós temos Jesus, Emanuel, Deus conosco. Então o caminho alto do Senhor agora é um caminho perto, é um caminho próximo, é um caminho onde nós podemos andar, e nós somos chamados para andar, para sermos transformados de glória em glória na imagem dEle. Amém. DEle. Por fim, o mundo, vou falar de mais um paradoxo, o mundo trabalha com massificação de gente. E aí agora nós temos um padrão de beleza que é único, um padrão de sucesso que é único, um padrão de aprendizado que é único, um padrão de composição que é único, um padrão de ser crente que é único. Todo mundo agora é sistematizado, e os livros, os best-sellers, são aqueles que querem fazer com que cada um de nós seja cada vez mais sistematizado. Eu tenho, assim, muita dificuldade com 10 passos para alcançar sucesso com Deus, 5 atitudes para você ser bem-sucedido no ministério, 15 passos para você ter um casamento feliz, porque isso daí pode ter sido um sucesso na vida do autor e ser verdade para ele, mas eu não sou nem perto parecido do autor, quem quer que ele seja, então os 15 passos servem para ele, não servem para mim. O que serve para todos nós é a salvação em Jesus Cristo, ela é igual para todo mundo, os passos que nós temos que dar para ser salvos, arrependimento de pecados, ouvir a palavra, entender que temos que nascer de novo, confessar a Jesus como Senhor e Salvador, receber o Espírito Santo, receber Jesus, ser feito filho, isso sim pode ser 10 passos igual para todo mundo, como é que você quiser dividir, porque a experiência ela é única para todo mundo, mas você e eu somos poemas de Deus, nós somos únicos para Deus, nós temos uma única impressão digital, temos uma única
única íris, temos um único código genético. Você não é igual a todo mundo, você não é uma massa de manobra de gente que tem que ser igual a todo mundo, você é único, porque Deus tem um propósito único na sua vida. Então, embora estejamos todos no mesmo caminho, há um caminho único no caminho que é o seu, há um caminho único no caminho que é o meu. A maneira como eu vou caminhar é diferente da sua, mas nós vamos caminhar juntos se estamos no caminho. Então nós não podemos aceitar, receber regras extra-bíblicas que vão massificar o nosso padrão de pensamento para dizer que eu tenho que ser assim ou assado, fazer isso ou fazer aquilo, porque assim vai dar certo, mesmo que seja coisa de crente, porque Deus não nos trata assim. Deus nos trata únicos. Você tem dons espirituais que são seus. Você tem a sua descendência, a sua família. Você tem a sua experiência pessoal. Você tem a sua capacidade intelectual. Você tem a sua história de vida. Somos todos completamente diferentes. Você tem um DNA diferente. Então não dá para alguém colocar 15 passos para você, que vai funcionar para você, vai funcionar para você. Não vai funcionar. A não ser que seja exclusivamente princípios bíblicos. Então não são 15. São milhares, porque Deus quer nos trabalhar completamente. O caminho para a vida é a palavra de Deus. O caminho para a vida, a luz para a vida é Jesus, o Cristo, a luz do mundo. Glória a Deus. Então, para isso, eu volto, esse texto ele sempre bate, é predominante. Romanos 12, 2, nós não podemos nos conformar com esse sistema. Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está manifesta no caminho que Ele tem para nós. Meu querido, minha querida, nesse dia dos pais, você que é filho, você que é filha, você precisa, de uma certa forma, ser grato a Deus pelo pai que você teve. E eu sei que tem gente que talvez nem conheceu o pai. Ainda assim, Deus tinha algo para reparar na sua vida, mesmo que isso seja verdadeiro. Porque você pode agora conhecer Deus, o Pai. Agora, se Ele falhou com você, se você não puder perdoá-lo, você não vai andar para frente com a sua vida, porque Deus estabelece que nós precisamos perdoar os inimigos, muito mais o Pai que eventualmente agiu mal com a gente. Nem que seja pelo simples fato de que se Ele existiu, você está aqui, você não estaria aqui. Tremendo isso, tremendo isso. Muitas pessoas Deus usou o Pai só para gerar uma pessoa. Só isso. E essa pessoa pode ser uma grande bênção. Mas veja, você precisa aprender a perdoar o teu pai. Mas você precisa entender que Deus mandou coisas em você, através dele, como uma figura profética de que Deus tem algo mais para trazer para você. Se você é pai, você, da parte de Deus, você é chamado para apontar o caminho para os seus filhos. Se você é casada com alguém que é pai, você é chamada para fazer parte da trajetória de vida com ele como pai. Depois você vai cumprir o seu papel de mãe, mas você é chamada por Deus para ser uma auxiliadora, porque ser pai nesse mundo está cada vez mais difícil. E o que eu quero dizer para você é que o sucesso em ser pai não está ligado àquilo que o mundo diz que é um sucesso ser pai, mas está ligado àquilo que a palavra de Deus diz para você, o que é um sucesso ser pai. E se você não conhece o que a palavra de Deus disse para você, que você precisa ser, rasgue o que o mundo disse e gaste tempo lendo a palavra de Deus para entender o que Deus te constituiu realmente para ser, e não a pressão que vem de fora, que é totalmente fora da vontade de Deus, é fora do caminho e fora da trajetória. Eu oro para que nesta manhã você possa receber do Senhor uma revelação maior de Deus, o Pai. Uma revelação maior do seu papel como pai, do filho, se você tem. Uma maior revelação de que tipo de pai você quer ser quando você tiver filho, porque talvez você ainda não casou e você ainda está pensando como é que vai ser a sua vida, e Deus vai te conduzir, vai te preparar e te capacitar assim pela palavra dEle. Então é um tempo em que nós precisamos ajustar a nossa posição. Desde o começo, eu sinto muito... vou dar um testemunho rápido para você entender o que eu quero falar, para a gente orar e encerrar. Meu pai foi um homem de Deus, um tremendo homem de Deus. O meu pai, eu lembro do meu pai
na sala de jantar da nossa casa, depois que acabava a refeição, com Bíblias abertas, preparando transparências. Vocês não nasceram nessa, o retroprojetor e transparências. E meu pai era um mestre na palavra, preparando transparências para as aulas bíblicas que ele ia dar. E eu lembro do meu pai se preparando para dar, eu lembro do meu pai pregando, lembro do meu pai aconselhando jovens, eu lembro do meu pai conversando comigo sobre Bíblia, eu lembro do meu pai falando, fazendo coisas tremendas, muito do que eu sou. Deus marcou na minha vida através da vida dele. Foi uma bênção, meu pai. Sou grato a Deus pela vida do meu pai. Mas o meu pai teve um problema com o pai dele. E o problema do meu pai com o pai dele foi que o pai dele morreu quando ele tinha 18 anos. E o meu pai tinha um irmão mais velho, 11 anos. E a distância de 11 anos fez meu pai crescer muito solitário, meu pai cresceu muito longe do seu irmão, e a dinâmica familiar foi muito ruim. E meu pai, então, ele cresceu um pouco defasado, ele teve muitos problemas na vida. E aí, então, quando ele perdeu o pai aos 18 anos, aquilo foi muito marcante, mas os problemas que o meu pai teve na vida fizeram com que ele entendesse que os problemas fizeram bem e ele se tornou quem ele era por conta dos problemas. Então, eu vivi 2 momentos interessantes com meu pai. O primeiro é quando eu fiz 17 anos e estava caminhando para os 18 anos, o meu pai entrou em pânico. E ele começou a me preparar de uma maneira subliminar, que eu não entendia na época, fui entender depois, para a hipótese que ele achava absolutamente certa de que ele iria morrer quando eu fizesse 18 anos. E ele queria que eu tivesse preparado. Era impossível estar preparado com 17 anos, até porque ele não falou aquilo que ele não falou para mim. Eu percebi que depois eu fui entender algumas coisas que ele falava. Mas, depois que eu passei a barreira dos 18 anos, o meu pai, um homem de Deus, ele começou a profetizar na minha vida: filho, eu desejo para você problemas. Porque os problemas, eles vão fazer você ser fortalecido. E eu cresci anos e anos com meu pai falando: filho, eu desejo para você problemas, porque os problemas vão ser bênção na sua vida. Eu compartilhei uma parte aqui antes da palavra, para quem está vendo o vídeo, para vocês que estão. Eu casei, fui viver minha vida, tive meus filhos, comecei a minha primeira etapa da minha vida. E eu fui me reencontrar com o meu pai. Eu tinha perdido o casamento, tinha perdido a igreja, tinha perdido o trabalho, tinha perdido a saúde, minha mãe estava com Alzheimer, tive um câncer de pele, estava com muitos problemas. Mas eu tinha entendido o poder da palavra de um pai na vida de um filho. E aquela situação, um pai recolher um filho naquela situação, era algo trágico, né? De imaginar o que a gente espera para um filho, que ele vá bem, a gente quer que o filho vá muito bem, vá muito a mais. E aí eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu falei: pai, você faz um favor para mim? Põe a tua mão na minha cabeça e quebra tudo o que você falou para mim, de desejar problemas para a minha vida. E quando eu falei aquilo, meu pai, ele parou, ele ficou branco, ele arregalou os olhos, ele falou: filho, mas não era isso, não foi isso que eu pensei. Quando eu falei o que eu falei, eu sei o que você pensou. Eu entendo o que você falou. Mas, por favor, você pode agora então me abençoar com reconstrução de vida? Você pode me abençoar agora com facilidade de vida? Você pode abençoar agora com um novo tempo? E ele pôs a mão na minha cabeça, e ele orou, e ele orou, e ele orou. E aquela oração do meu pai foi libertadora na minha vida, porque se vocês podem me conhecer nessa nova etapa da minha vida, né, celebrando 18 anos de casamento, muito feliz, abençoado com a Fúvia, vivendo um ministério de novo, tudo isso tem um dos aspectos, a bênção do meu pai, falando sobre a minha vida, algo que eu precisava e que Deus estabeleceu, que vem de pai para filho. Antigamente, na nossa cultura, era levado a sério. A bênção, pai. Deus abençoe, não é isso? E virou uma piada, virou uma chacota, virou uma coisa desprezível. Sabe por quê? Porque o diabo conhece o poder da bênção. E o poder da bênção de um pai na vida de um filho é muito sério. É por isso que o diabo tenta calar os homens, tenta enfraquecer os homens, fragilizar os homens e levantar as mulheres em um lugar que não é delas. As mulheres têm o lugar delas, mas os homens têm o lugar deles. E quem é pai é homem, e Deus tem uma bênção na boca do pai sobre a vida dos seus filhos, em especial um pai que crê na palavra de Deus e que está alinhado com a palavra de Deus, e essa bênção está na sua boca. Você que é um homem de Deus, você que é um pai que está aqui vendo, que está nos assistindo. E a minha declaração final é: não despreze, você que é pai, a bênção que está na sua boca acerca da vida dos seus filhos. Libere, abençoe. Se você não recebeu o que você precisaria receber do seu pai,
perdoe. Você não sabe como foi a vida dele, você não sabe a biografia dele, você sabe que talvez ele te contou, alguém te falou, mas provavelmente não é suficiente para você conhecer toda a verdade dos fatos. Eu sou